Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amigos, bom dia, irmãos, bom dia. Graças a Deus, vencemos mais esse tempo, né? Graças a Deus. Sexta-feira. Não sei como está aí, onde você está, no lugar onde você está, tantas regiões desse Brasil imenso, mas aqui em São Paulo está frio, tá geladinho, né? Uma sexta-feira assim, onde levantar logo cedo não está muito agradável não, mas está bem, estamos bem, graças a Deus. Que bom, né? Vencemos mais essa semana, o Senhor tem cumprido assim a sua palavra, tem estado conosco, o Senhor tem nos dado a vitória, nos tem permitido viver, né? Viver esse tempo, viver nesse tempo. Olha que bom, como Deus é bom. Então que você tenha aí uma sexta-feira de vitória, uma sexta-feira abençoada na presença de Deus, que Deus continue contigo, continue te guardando, te livrando aí de todo mal, te dando a graça, a força necessária para vencermos. Sim? Que bom. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler? Hoje o texto é pequenininho, bem pequeno. E conhecido, pequeno e conhecido, mas vale muito a pena a gente refletir mais um pouco sobre ele, trazer ele à memória, trazer ele para o nosso coração, porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus ela cresce em nós e crescendo em nós ela traz frutos importantes, nos anima, nos motiva a continuar, a lutar. Eu quero ler com você agora de manhã o primeiro versículo do Salmo 23. Todo mundo conhece, mas vamos ler? E vamos falar um pouquinho sobre ele. Salmo 23, está lá: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu já disse, é um versículo muito conhecido, é um salmo bastante conhecido. Davi, quando escreveu esse salmo, ele colocou ali também todo o seu coração. Um salmo muito bonito, que nos traz fé, nos enche de esperança, nos traz a alegria da presença de Deus. Pensa aí comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nesse versículo, quando Davi escreve, ele nos mostra que Davi tinha três certezas, né? Davi tinha convicções de pelo menos, três coisas importantíssimas. O que Davi mostra nesse salmo? Primeiro, quando ele diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele já diz, olha, o Senhor é que está sobre mim. De quem que ele estava falando? Do Senhor Deus Criador, Todo-Poderoso, Onisciente, Onipotente, Onipresente. Ele estava se referindo a esse Deus, ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo vê, ao Deus que tudo fez, né? Então, olha, o Senhor é que é o meu pastor. É Ele que está sobre mim. Deus era seu Senhor. Logo, estava à frente de tudo. Davi tinha a certeza de quem era o Deus que estava sobre a vida dele. Sim, Davi tinha a certeza de qual era o Deus que estava sobre a vida dele. Segunda certeza que ele me mostra, que Deus era seu pastor. Ou seja, significava que Davi depositava toda a sua confiança e fé em Deus. Deus era o cuidador de Davi. Apesar de Davi, em sua história, ter vivido momentos terríveis, né? Desde lá da sua infância, no cuidado e na casa de seu pai, ao assumir também a sua condição de rei, a paz do Senhor, minha prima, a paz do Senhor, Dionira, Deus te abençoe, te dê um dia aí excelente. Davi, então, sabendo que Deus era o seu pastor, ele sabia que ele estava sob o cuidado desse Deus. Ele se entregava ao cuidado desse Deus. Como eu estava dizendo,
ele sofreu muitas coisas, viveu muitas coisas, tanto enquanto não rei, mas depois de rei também viveu uma série de dificuldades. Mas Davi tinha a confiança de que Deus, Senhor, Criador de tudo e de todos, era quem cuidava dele, era o pastor dele. A forma pastor, né, que a Bíblia usa muito, principalmente no Velho Testamento, Davi usa muito essa referência também, era fazendo aí uma comparação do cuidado humano que se tinha com as ovelhas, com a criação, o cuidado humano que o próprio Davi tinha quando era pastor de ovelhas. Ele então fazia aí uma comparação do cuidado que Deus tinha com ele. Então ele sabia muito bem do que ele estava dizendo quando ele dizia, olha, o Senhor é o meu pastor, né? Se eu tinha tanto cuidado com as ovelhas quando eu era pastor, imagine o cuidado que esse Deus, Criador de tudo, não tem comigo. E dentro dessa convicção e dentro dessa certeza é que ele escreve o Salmo 23. Continuando, a terceira convicção era que nada me faltará. As experiências de Davi com Deus davam a ele essa tranquilidade. A experiência que Davi já tinha vivido com Deus até o momento de escrever esse salmo, dava a ele a certeza de que nada iria faltar. É muito interessante observar que Davi nunca diz e nunca deu mostras de que havia no seu coração a perspectiva ou a esperança de que ele teria uma vida onde nada de ruim acontecesse, onde nenhuma dificuldade surgisse. Davi não tinha a expectativa de que durante a sua vida não haveria outros gigantes, como aconteceu quando ele enfrentou ali o gigante Golias, o grande filisteu. Ele sabia que haveria uma vida de muitas dificuldades, vida de lutas, vidas de decisões, de tomadas de decisões difíceis, vida onde viver sempre foi um caminho que surgiriam pedras, e ele sabia disso. Mas ele também já demonstrava ao dizer esse versículo, ao escrever esse salmo, que olha, nada me faltará. Podem vir as dificuldades, acontecerão sim as lutas, as dores, as doenças, assim, as indecisões, as ansiedades, elas acontecerão. Eu tenho certeza disso. Davi, né, podia estar dizendo dessa forma, olha, eu tenho certeza que tudo isso poderá acontecer, mas uma coisa em mim fala muito mais alto, uma coisa em mim é muito maior, é a fé de que eu tenho nesse Deus que tudo fez e que Ele é o meu pastor, e sendo assim, nada me faltará, nada me faltará. É muito interessante observar. Em tempos tão escuros como estamos vivendo, tempos tão difíceis, onde a fé às vezes se compromete diante da ansiedade, diante das preocupações, diante dos temores, que talvez você que está me ouvindo esteja até conseguindo viver com esse tempo com uma certa tranquilidade. Às vezes você tem uma reserva financeira, às vezes o teu trabalho é um trabalho que não está comprometido, a tua família não foi acometida por este mal, mas temos um número enorme de pessoas que não estão vivendo ainda nessa mesma condição sua. Estão vivendo momentos de ansiedade, momentos de preocupação, momentos onde o seu trabalho está comprometido, a sua saúde foi comprometida, amigos no seu entorno estão também sofrendo com esse mal. Tempos escuros, tempos difíceis, tempos que, apesar de anunciados pela própria palavra, não esperados adequadamente por nós, porque vivemos uma vida de regalo, uma vida de um certo descuidado com as coisas que são de Deus, e temos aí não nos preparado espiritualmente para viver determinado tempo escuro, esse tempo difícil, tempo que pessoas têm estado desesperadas, e notícias chegando de pessoas indo ao suicídio, dada a sua ansiedade descontrolada.
a sua falta de perspectiva, a sua falta de resposta para este tempo. Davi vem, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em tempos tão escuros, tempos estranhos, tempos difíceis de serem vividos, temos que estar atentos aos nossos sentimentos, às nossas percepções, de como tudo isso está acontecendo. Deus está ao nosso lado. O Senhor é o nosso pastor. Vou alterar o texto, trazendo fora da questão da individualidade, mas para uma questão, para dentro da coletividade. Ele não é só o meu pastor, mas ele é o nosso pastor, desde que nós tenhamos a fé, a confiança, a esperança, a experiência de viver com esse Deus. De trazer ele para dentro da nossa vida, trazer dentro para a nossa realidade e observar que, entregando a nossa vida nas suas mãos, entregando as nossas preocupações, entregando a Ele o cuidado sobre nós, nós poderemos juntos então dizer com Davi: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Percebe? É uma questão sim de fé. E nessa manhã eu quero convidar você a se aproximar de Deus, a ponto de poder também dizer como Davi. É essa coisa de trazer do individual para o coletivo. O Senhor é o nosso pastor. Tenha fé. Ah, mas eu estou enfraquecido diante de tanta luta, eu estou enfraquecido, estou me sentindo desanimado, né? Tanta gente. Eu convido para você que você se aproxime do Criador. Que você se aproxime de Deus, se aproxime do Criador. Comece a observar tudo que Ele já tem feito, tudo que Ele já produziu, tudo aquilo que Ele já criou. E como foi que você chegou até aqui? A forma como você chegou até aqui mostra que Deus tem cuidado de você, Deus tem amor, Deus tem te amado e Ele tem sim cuidado de você. Então é necessário que você, entendendo esse Deus, você cresça em fé, cresça a sua fé, pede a Ele, acrescente, Senhor, a minha fé. E Ele certamente há de acrescentar, Ele certamente há de acrescentar a sua fé. Busque se entregar de forma integral. Busque entregar a Ele de forma a sua pessoalidade, de forma integral, com integralidade. Toda a sua ansiedade, todo o seu medo, toda a sua preocupação. E passe a depender dele. Deixe de buscar soluções e respostas humanas, soluções e respostas dentro daquilo que você acredita que seja, de como você seja. As nossas experiências respondem muitas coisas. Eu sou um homem com 54 anos. Já vivi bastante coisas nessa terra. Já vivi tenho muitas experiências. Mas algumas respostas eu não consigo dar. Algumas respostas eu não tenho. Mas o Senhor tem. Porque Ele, sendo meu pastor, Ele é que cuida de mim, é Ele que tem, então, respostas e pode direcionar a minha vida por caminhos que, no complemento do Salmo 23, ele diz: olha, leva-me junto às águas de descanso, faz-me repousar em pastos verdejantes. Deus conhece todo o caminho, Deus conhece todo o espaço que está inserido na nossa vida, o contexto que está inserido na nossa vida. Então Ele pode nos levar por caminhos melhores. Deus pode nos dar melhores respostas do que as nossas experiências vividas podem nos dar. Então, entrega total, entrega integral do nosso coração ao Senhor, de forma que Ele sim possa de fato ser o nosso pastor, ser aquele que nos conduz. Tenhamos dependência de Deus, né?
Dependamos totalmente de Deus, de forma plena, né? Plena. Senhor, o Senhor é sobre mim e eu dependo de ti. O Senhor é sobre mim e eu dependo de ti. Terceiro, Davi tinha convicção plena que por mais que pareça, que não pareça, nada nos faltará. Davi tinha convicção plena de por mais que a situação fosse difícil, fosse aparentemente impossível de ser vivido. Tenta lembrar da história dele, de Davi, diante do gigante Golias. Uma das coisas, e muito mais conhecida de você, Davi enfrentando o gigante, vencendo o gigante com a sua funda e as 5 pedras. Pensa numa situação difícil de ser um quadro, né? Um quadro difícil de você olhar e compreender humanamente. Mas não faltou nada não faltou recurso, Davi venceu. E a nossa vida é assim, é um gigante por dia, é um inimigo por dia, vencemos uma batalha por dia, ou várias batalhas até por dia, mas tenha a fé, convicção, dependa do Senhor, porque nada te faltará. Mas William, tem pessoas que estão passando necessidade até de alimentos. Ore ao Senhor, eu tenho certeza o Senhor te mandará recursos. Ah, William, mas eu estou com um problema no desemprego. Dependa do Senhor. Ele vai te sustentar. O Senhor, na sua palavra, diz que Ele coloca anjos ao nosso redor para nos guardar. E se nos guardar, entra a sua providência, entra a provisão. O seu cuidado é pleno, é total. E a hora que você menos esperar, o Senhor manda alguém, sim, levar aquilo que você tem necessitado. Descansa então no Senhor. Faça como o salmista Davi. Haja de forma que o Senhor seja de fato Senhor na sua vida, Criador de tudo. Que Ele seja de fato o seu pastor, que seja aquele que conduza, que te enderece, que te mostre o caminho, que te leve. A consequência disso, nada te faltará. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor, que o Senhor tem tido conosco, nos permitindo viver até aqui e nos permitindo, Senhor, viver as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Eu te peço, Senhor, nessa manhã, mais uma vez, peço que a tua graça e a tua bondade alcance a todos, nossos amigos, nossos irmãos, alcance, Senhor, a cada casa, a cada família nessa manhã, trazendo paz, trazendo tranquilidade, trazendo esperança, enchendo de fé, Senhor, porque eu creio que o Senhor tem sido, sim, o nosso pastor. E sendo assim, nada nos faltará. Acrescenta a fé naqueles corações que estão combalidos, naqueles corações enfraquecidos, ó Pai, acrescenta fé para que possamos viver esse tempo e ao terminar, Senhor, possamos então ver, ao olhar para trás, ver o quanto foi que o Senhor esteve conosco e tem caminhado conosco. Senhor, obrigado por tudo. Fala, Senhor, em cada coração. Através da tua palavra nessa manhã, fala em cada coração. Ah, Senhor, transforma de acordo com a tua vontade e o teu querer, mas que seja, Senhor, também para a honra e glória do teu nome. Obrigado por tudo, dá-nos um final de semana de paz, um final de semana cheio da tua graça, cheio da tua presença. Livra-nos, ó Pai, de todo mal. Livra-nos, ó Pai, de todo mal. Se esse for, Senhor, a tua vontade, ela é boa. Então, Senhor, sendo sua vontade boa, cuida de nós. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e eu te agradeço por essas bênçãos. Amém
e graças a Deus. Quero, nessa manhã, daí dar um abraço virtual, né? Temos aí o Flavinho, meu grande amigo Flávio, temos a minha prima Kátia que está assistindo, grande abraço, a irmã Marlene Mendes que também está assistindo, grande abraço, Deus te abençoe, a Rô que também está me acompanhando, grande abraço, Deus abençoe. Deus dê a vocês aí um final de semana de vitória, um final de semana de bênção, e Ele nos permitindo, eu creio que permitirá, estaremos juntos na próxima sexta-feira. Não se esqueçam desse texto. Ele é o nosso Senhor, Criador de tudo, Ele é o nosso pastor, tem cuidado de nós e nada nos faltará. Excelente semana. Fiquem com Deus.